Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa fase simplesmente incrível da vida. A jornada de autodescoberta que acontece dentro do mundo de uma criança entre os 3 e os 6 anos de idade. Sabe, essa pergunta famosa da Alice no País das Maravilhas, ela captura com perfeição o maior de todos os enigmas que uma criança pequena está tentando resolver. Afinal, quem sou eu? Então, bora lá desvendar esse mistério. A nossa primeira parada é entender como exatamente o senso de identidade de uma criança começa a tomar forma. É como se o autoconceito fosse um projeto, uma planta baixa mental que a criança está só começando a desenhar. Não é só sobre o que ela tem, mas sobre quem ela é. E essa imagem vai guiar basicamente tudo o que ela faz e sente. E o mais fascinante é ver o quão concreto, o quão literal é esse projeto no começo. Dá uma olhada no caso do Jason, de 4 anos. Para ele, os fatos são simples e, olha que interessante, as emoções não se misturam. Ou seja, ele se descreve com fatos que dá para ver, que são palpáveis e que não estão muito conectados entre si. No mundo dele e nas emoções dele, não existe meio termo. É tudo preto no branco. Essa evolução de uma lista de fatos para um autorretrato mais complexo tem até nome. É a passagem dos 5 para os 7 anos. E ela acontece em etapas, sabe? Primeiro vem as declarações simples. Depois, a criança começa a conectar as ideias. E finalmente, um pouco mais para frente, ela já consegue se ver como uma mistura de pontos fortes e fracos. E aqui vai um fato curioso. Essa visão de mundo super positiva e, vamos ser sinceros, meio irrealista da criança pequena não é só normal, é saudável. Na verdade, a maioria dos adultos também não é tão pé no chão quanto imagina. E conforme essa ideia de eu vai se formando, um outro universo começa a se abrir para a criança, o mundo complexo e novinho em folha das emoções. Se a gente fizesse essa pergunta para uma criança pequena, a resposta seria um sonoro não. Isso mostra o salto gigantesco de desenvolvimento que ela precisa dar para entender que sim, é possível sentir duas coisas ao mesmo tempo. É aqui que entra o grande conflito dessa idade, que o psicólogo Erik Erikson descreveu tão bem. De um lado, tem o impulso de fazer as coisas, de ter iniciativa. Do outro, começa a surgir aquela vozinha interna que pergunta se elas deveriam fazer. É basicamente o nascimento da consciência. O desenvolvimento de emoções mais complexas, como orgulho e vergonha, também segue um caminho bem claro. Com 4 ou 5 anos, a criança não nomeia bem esses sentimentos. Aos 5 ou 6, ela já entende que os pais sentiriam isso por ela. E só lá pelos 7 ou 8 anos é que ela realmente internaliza essas emoções. Mas e aí, como é que a criança pratica todo esse senso de identidade e essa nova compreensão das emoções? A resposta é ao mesmo tempo simples e muito profunda. Ela brinca. Pois é, brincar é coisa séria, muito séria. Tá longe de ser só uma distração. É, na verdade, o trabalho da infância. Como disse o grande Fred Rogers, brincar dá às crianças a chance de praticar o que estão aprendendo. E essa brincadeira não é uma coisa só. Ela vai evoluindo, vai ficando mais complexa. Começa com movimentos físicos simples, passa para a construção de coisas, mergulha de cabeça nos mundos de faz de conta e, por fim, chega nos jogos com regras e tudo mais. O jogo de faz de conta, em especial, é poderosíssimo. É ali, nesse espaço seguro, que as crianças negociam, cooperam, exploram diferentes papéis sociais e, no processo, constroem conexões cerebrais que são absolutamente essenciais. Claro que essa jornada de autodescoberta não acontece num vácuo, né? A orientação dos pais e cuidadores funciona como uma bússola, que guia todo o caminho. E quando o assunto é disciplina, a pesquisa é muito clara. Guiar a criança através do raciocínio, explicando o porquê das coisas, é bem mais eficaz do que simplesmente usar a força com ameaças ou castigos. Uma pesquisadora chamada Diana Baumrind mapeou isso muito bem em 3 estilos principais. O autoritário tem muito controle, mas pouco afeto. O permissivo é o contrário. Já o democrático, bem, esse parece encontrar o equilíbrio perfeito, combinando controle e afeto na medida certa. O ponto-chave aqui é que a abordagem democrática, que une expectativas firmes com calor humano e respeito, é a que, de forma consistente, leva aos resultados mais positivos. Ela dá a estrutura que a criança precisa e o afeto que ajuda a florescer. E olha só como isso funciona na prática. Focar no problema específico e não em criticar a criança como um todo ajuda a construir uma autoestima forte. Em vez de quando você vai aprender a se vestir, que tal tentar olha, a etiqueta da sua camisa está para frente. É uma mudança pequena na forma de falar, mas com um impacto gigante.
Então, para a gente amarrar tudo, os anos dos 3 aos 6 não são só uma fase de brincadeira. São um período de construção, e uma construção fundamental. É quando a planta baixa da vida social e emocional de uma pessoa é desenhada e estabelecida. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Com esse conhecimento em mãos, como a gente pode ser um guia melhor para as crianças em nossas vidas enquanto elas embarcam nessa jornada tão particular e tão importante de autodescoberta?